Marcelo relatou nessa reunião, dia 30, como foi perseguido na Europa, porque primeiro ele vai para Portugal, Portugal tem um convênio com o governo brasileiro, e assim ele é perseguido, enfim, ele tem que se tornar operário, pega uma pneumonia, uma situação extremamente grave, que só é resolvida depois de alguns anos com a volta de Marcelo ao Brasil. Em 71, Rosalina, irmã de Fernando Eduardo, é presa também e barbaramente torturada. Eu não vou aqui, inclusive a própria Rosalina disse algo muito importante, eu acho que não precisamos aqui retomar essas informações da tortura de Rosalina, ou mesmo as circunstâncias do que já está publicado. Mas o que nós queremos saber é o que não está publicado. E isso é que é o mais grave. Do que não está publicado, existem 2 textos de referência sobre o caso. O livro Ministério do Silêncio, de Lucas Figueiredo, que na página 205 relata o processo de cooptação de agentes internos das organizações políticas, no caso específico de Gilberto Prata. E nesse caso, o livro aponta um roteiro de investigações que nós estamos seguindo. Investigações sobre informações de informantes que teriam colaborado e, consequentemente, pessoas teriam sido presas, torturadas e desaparecidas. A que pese outras pessoas que foram delatadas, há uma sequência na página 205 que é interrompida com a morte de Fernando e Eduardo Collier. Maria do Rosário Collier, inclusive, declarava nessa audiência, nessa sessão pública, que ela tinha orgulho de acreditar, e evidentemente isso é muito possível de ter acontecido, de que essa sequência de pessoas mortas não seguiu adiante em função de que não teve mais ninguém morto da organização da APML, que era o grupo que Fernando Eduardo pertencia. Então, tudo indica que eles morreram sem revelar outros nomes, porque como eles eram pessoas chaves, principalmente Eduardo Collier, ele poderia ter falado de pessoas e que outras pessoas poderiam estar mortas hoje. Então, muitas pessoas da organização acreditam que estão vivas em função da morte, de um mártir, né? De certa forma, dialogando com a morte de Padre Henrique. Agora, existe um outro livro, que também é de referência no caso, que é o depoimento de Cláudio Guerra. E esse depoimento de Cláudio Guerra, nós temos acesso à literatura, que foi produzida neste livro, e que inclusive trata do incineramento do corpo de algumas pessoas, e especificamente em Pernambuco, 3 pernambucanos, Fernando Eduardo e Davi Capistrano. E também as ações que Cláudio Guerra participou. O livro por si só é dramático, ele traz informações extremamente cruéis, mas nós tivemos informações que a Comissão Nacional da Verdade teve acesso a Cláudio Guerra. Nós, do Estado, produzimos para esse caso um planejamento que vocês estão recebendo, e nesse planejamento nós solicitamos à Comissão Nacional o depoimento de Cláudio Guerra. Por que o depoimento é importante? Porque existem 2 relatos de 2 agentes da repressão, o Marival e o ex-sargento Marival e o Cláudio Guerra, só para nivelamento do público. Esses 2 depoimentos, pelas informações que a deputada federal Luísa Londina nos coloca, que ela também participou de uma ouvida ao Ministério Público Federal, esta relatoria também pediu, através de Fernando Coelho e de Henrique Mariano, o depoimento ao Ministério Público Federal. E tantas informações do depoimento de Marival, quanto o depoimento de Cláudio Guerra, eles são extremamente delicados. Para todos aqui terem ideia, os depoimentos divergem no nível de crueldade sobre o corpo, o que fizeram com o corpo. Porque, na prática, e eu assim concluo, o que ocorre é que o Brasil já era responsabilizado, já poderia ser responsabilizado pelas torturas. Então, os militares, os agentes que ali fizeram a prática de tortura, tentaram eliminar a prova é o corpo. Então, o relato de Marival, segundo informações, eu não tenho oficialmente, essa relatoria não teve acesso ainda ao depoimento de Cláudio Guerra, mas eu soube que vocês, a Comissão Nacional, ouviu tanto Marival como Cláudio Guerra. As informações que eu tenho de um nível de brutalidade extremamente grave, né? A divergência Marival diz que o corpo de Fernando foi esquartejado, enterrado em um cemitério clandestino no Rio de Janeiro, como indigente,
inclusive parte do corpo enterrado em valas diferentes para não identificação, e o de Cláudio Guerra, segundo o relato do livro que é publicado, o incineramento na usina lá no Rio de Janeiro, Canaíba. Inclusive, eu trouxe também para todos uma informação, não sei se o presidente da Ordem poderia confirmar, de que existe uma decisão na segunda vara de Campinas para desapropriação dessa usina. Essa usina é Campos. Essa usina estaria sendo objeto de um procedimento de desapropriação para fins de reforma agrária, e se isso acontecer, serão 230 famílias do MST que serão assentadas. Eu acredito que é algo muito importante, né? Tendo em vista que, se de fato essa usina for usada, né, para prestar, para vocês terem ideia, o relato de Cláudio Guerra diz que a usina tinha uma fornalha, e nessa fornalha da usina pessoas foram incineradas. E em troca desse incineramento, o dono da usina, que era na época vice-governador do Rio de Janeiro, ele recebeu, o Hélio, né? Ele recebeu benefícios financeiros do Estado do Rio de Janeiro e da União. E não só benefícios do ponto de vista pecuniários, de crédito para a usina falida, a massa falida da usina, mas como também teria recebido armas do Exército para repressão dentro da usina contra os trabalhadores. Então vejam que o caso de Eduardo e Fernando, ele fecha o que nessa manhã nós pretendemos mostrar, um conjunto de dimensões de violações de direitos humanos que colocam o Estado brasileiro não só no banco dos réus, como as comissões, tanto estadual como nacional, precisam se unir para prestar à família alguma informação razoável, porque as informações que nós temos publicadas são informações de pessoas privadas, não são informações públicas, e sequer acesso a família teve às informações do Exército. Nesse planejamento que vocês têm acesso, tem uma série de documentos que nós precisamos, identificar Marechal, saber se ele é vivo, para podermos acessá-lo, ouvi-lo, né? O próprio Cláudio Guerra, se o depoimento não for ao termo, e também, naturalmente, acesso às informações ainda restritas dos serviços de informação do Estado brasileiro, para que a família possa ter efetivamente a pergunta respondida: onde está Fernando? Muito obrigado.